Bom dia, boa tarde, boa semana a todos aí. Estamos chegando hoje, segunda-feira, com mais um The Chapa aqui na Record News. Um time hoje titularzíssimo, né? 2 flamenguistas, uma botafoguense e um cuiabano. Cuiabanista. Opa! Algo de errado tem nisso. Não, depois você tira a onda de mim aí, por favor. Gente, satisfação imensa, tá começando a semana hoje. Ontem foi Páscoa, né? Uma data especial, maravilhosa a todos nós aí pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um, você que está almoçando, você que está arrumando seu prato, você que já almoçou, ou que você nem vai comer, tá de jejum, mas fique com a gente aqui no The Chapa, hoje aqui na Record News, começando a semana. Vou falar com ele, tá todo sorridente aqui do meu lado direito. Celu, como está? Tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, Amém. tudo certo. Endosso a sua felicitação, boa semana a todos. A semana do flamenguista, com certeza, iniciou bem, tem desafio da Libertadores no meio de semana e no final de semana vamos vencer o clássico do Fluminense. Vamos lá. Aí tá tudo, né, depois da virada, mas vamos falar já. Vou falar com ele também, flamenguista, tava até arrepiando os lados aqui. Flávio Thompson, bom dia, boa tarde, bem-vindo. Bom dia, né? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Record News. Programa deixar. Tinha uns dias que eu não vinha, né? Você- Estão me tirando. Alguns estão me bons tirando. dias, né? É. Mas feliz demais. O final de semana foi maravilhoso. Foi, tá A feliz? semana, feliz demais e a semana promete. Amém, se Deus quiser, né? E agora ela, que chegou tirando onda de mim hoje aqui. Ludi, como que tá? Ludmila Bouré. Boa tarde, é um prazer estar de volta também. Semana passada eu me ausentei. Isso não pode acontecer, Cuidando tá? de mim. Não pode. Porque Mas você deixa estou a gente de com volta. saudade faz doer, bom demais. Mas eu tirei sarro, sabe por quê, Por quê? gente? Porque alguém ontem esquentou a cabeça porque o Corinthians perdeu. Perdeu. Aí falou no grupo que não ia mais torcer pro Corinthians. Aí agora, em vez dele falar que ele é corintiano, ele é cuiabano. Tudo Mas bem. tô sem moral dos dois lados. Mas tá sem moral. Tá dos- feio o verdade, negócio, A né, coisa Sá? tá, como A diz, coisa como tá diz minha irmã, a feia. coisa tá preta pro seu lado. Beijo pra Nanina. Lógico, Nanina eu é também tô corintiana. feliz, né? Botafogo ganhou, deu uma subida. Agora é a hora de cantar aquela Deu uma música, não é? subida. Bela vitória, aliás, né, Lodi? Aleluia, Bela Botafogo vitória. ganhou. Aleluia. Mas vamos resenhar. Você que tá aí almoçando, prepare-se, que lá vem resenha. Prepare-se e aproveita, pega o seu celular, que eu sei que você está com ele do lado, no bolso, no meio das pernas. Já entra aí no YouTube agora, digita lá youtube.com, entra lá, The Chapa e se inscreve no nosso canal aí, compartilha, manda para todo mundo que você conhece, para quem você não conhece também, que você vai conhecer depois, mas para isso é importante que causa engajamento para nós aqui, cada vez mais entrega e também entra no nosso Instagram, thechapafc.esportes, vem promoções aí, né, Flávio Thompson? Tem muita coisa boa aí. Tem Segue camisetas do Cuiabá, eu vou ter que trazer pra você estar lá em casa. Tá Tem a do tudo- Corinthians, que nós vamos fazer um sorteio. A Corinthians é uma draga danada, por isso nós estamos segurando o sorteio da camisa do Corinthians. Esperar a fase melhorar. Pior, Olha, né? Eu sou corintiano, mas eu não tenho nem como retrucar, gente. Tá certíssimo. Mas vamos começar. O que vocês preferem falar? Já que tem 2 flamenguistas. Vamos falar da vitória do Santos, ou da vitória do Flamengo ontem? Eu já olhei aqui no meu roteiro. Eu sei que todos vocês esperavam essa Eu vitória não. do Santos. Eu não. Eu sei. De coração. A turma aí ficou eufórica quando o Santos abriu o placar, até porque o primeiro tempo foi ruim, o Flamengo não jogou bem, e aí todo mundo esperava um revés, porém, o Malvadão é fogo, o Malvadão é... Malvado. Teve palpitômetro na sexta? Não teve. Por quê? Ficou com medo, né? Ah, mas não sou eu aqui, Não, tanta não é. coisa Como aqui. não? É que sexta nós tivemos o Botoff. Aqui mandar um abraço, Botoff. E o Botoff que foi reintegrado, né? Foi recontratado. Família deixar. Família deixar pra novamente. Hoje foi tão bonitinho de manhã cedo. Todo mundo bom dia, ele bom dia. Vocês são minha família. Até emocionei. Ó, vou falar pra vocês. Eu não torci pro Santos ontem. Porque o Neymar tá numa situação tão complicadinha aí na vida dele, que se o Santos ganha, falar aí, ó, nem o Santos precisa mais do Neymar. E eu sou Neymar, força Ney, seleção, menino Ney. Tem uma propaganda que tá rolando aí que tem o Messi, Cristiano Ronaldo, Vini Júnior. Mbappé. Messi, Cristiano Ronaldo, Vini Júnior e o Mbappé. E aí, eu tô assistindo aquela propaganda, né? Bem curioso ali, falando, puxa vida, faltou o menino Ney.
De repente surge um menino que toma de todo mundo a taça da seleção e escala o primeiro jogador Taça da seleção, não, da Copa do da Mundo. Copa do Mundo, que vai ser da seleção. E escala o menino ali. Quem é esse menino? Vocês têm esse palpitômetro aí? Eu acredito que seja ele, né? Eu tava... O que você acha, Celo? É anti-Ney. Não, eu não sou anti tá na nada. cara, eu velho. só acho que a seleção tem que ser meritocracia e ele não tem mérito pra estar lá, pra não estar na Copa. É só isso. É só vou isso falar que pro eu acho. Joaquim, cara. Que dia que foi o aniversário do Joaquim? Dia 20. Um beijo pro Joaquim. Já dia 20? É, o dia Joaquim, 20 de B, março. filho do Celu. E você? Você acha que o Ney nem vai, nem Ney? Ney? Menino não vai. Ney. Que isso, Luiz? Não, pelo amor de Deus. Cara, pra você ver o peso do negócio, né? A gente tava falando de Flamengo É. e Santos, já estamos em seleção Não, brasileira. mas nós com o estamos no Santos. Não, sim. Mas eu É. tava falando a importância que tem o Neymar, Neymar, cara, né? no assunto mundial, né? Porque, assim, não é só assunto do De Chapa, não. É um assunto mundial. O menino Ney vai ou não vai pra Copa? Ó, rapidinho, antes de eu passar pra vocês falar, resenhar, discutir, quebrar o pau. Eu tava assistindo esses caras que entendem de futebol igual a vocês. Ah, tá. Esses Pensei que vídeos. você ia Não. me excluir agora. Não, David. não. Eu tava olhando na internet, porque eu, graças a Deus, tem esses profissionais do futebol. Mandar um beijo pra Nath também. Eu espio que não tem time, Não, mas esse não, faz parte. esse não entende nada. né? Esse Eu não vi entende um nada. cara falando de uma entrevista com o Ancelotti, que ele falou sobre a contratação para os amistosos. Ele falou, você não contratou... Convocou. Não convocou. É, porque contrato é só show, né? Eu tô ainda vendendo show, desculpa, Ah. gente. Não convocou para os amistosos, só convocou quem que você acha que estava com 100% de totalmente pronto para jogar. Aí ele falou, eu convoquei lá 100%, mas e o menino Ney, você acha que vai? Ele falou, o Neymar neste momento não está 100%, mas ele vai. Dia 18 de maio que sai, né, a lista da Acho que é da 18, Copa do 19. Mundo, 18. da convocação da seleção brasileira. E aí ele deixou uma deixa ali que o Neymar vai, que ele acredita que o Neymar vai estar pronto, que... Depois eu vou mandar esse vídeo pra vocês entenderem, que eu não me recordo muito, porque eu não entendo a língua dele. Eu não sei se é... Foi A. Não, se sou eu... Não foi, eu olhei bem para. Eu com minha posição meio que direcionada, né, Posição. a isso, né? Mas o que eu vejo de ex-jogadores principalmente de seleção, eles são a favor da convocação do Neymar. E geralmente jornalistas com convicções diferentes da do menino Ney são contra a convocação do Neymar. Você acha que tá politizado o negócio? Eu acho que tá. Muito, eu Eu acho acho que que tá. O Ancelotti até fala sobre CBF, técnico, Mas algumas não coisas. vou tirar o desmérito do Neymar em não se colocar na seleção brasileira sem nenhum tipo de apontamento. Que hoje, realmente, ele seria convocado pelo nome. Sim. Né? Não pelo que ele está fazendo dentro do Santos. Mas eu queria... Cara, eu já até comentei isso. Eu acho que se ele tivesse num time melhor que o Santos, Com certeza. eu acho que ele teria menos pressão, menos responsabilidade, menos obrigações dentro do jogo. Porque eu vejo o Neymar tendo que fazer tudo, né, no Santos. E o Santos jogou bem no início do jogo contra o Flamengo. O primeiro tempo foi muito E bom. assim, sem o Neymar, também parece que fica mais leve, menos pressão para os jogadores do Santos. E outra coisa, o jogo que o Cuca fez ontem com o Neymar dificilmente seria possível. Porque o Cuca fatalmente, ele baixou as linhas e ficou tentando explorar o espaço vazio num contra-ataque, na roubada de bola, porque ele tinha dois atacantes, apesar de tecnicamente, né, não ter a qualidade do Neymar, mas fisicamente se colocaram muito superior e tinha a possibilidade de brigar. E é dessa forma que o Santos sai na frente. O jogo com o Neymar ontem seria diferente, seria uma outra proposta de jogo. E eu não sei se o Santos seria mais feliz. Eu acho que seria uma vida mais fácil para o Flamengo. Tanto é que o Flamengo teve muita dificuldade no primeiro tempo porque não conseguiu criar, né? Foi pouco criativo no primeiro tempo. Lento na troca de passe, quando o Santos estava muito recuado, muito fechado. Então era um jogo que não era efetivo para o Flamengo. Pois mas tudo bem que era outro técnico. Mas teve o jogo do ano passado que o Flamengo perdeu de 1-0 com o gol do Neymar. Sim. E ontem, querendo ou não, perdeu 3-1. O primeiro jogo, esse jogo que você falou do ano passado, o Flamengo vinha numa situação
de construção, né? O primeiro trimestre do Flamengo foi muito ruim também. O Flamengo estava numa situação mais complicada, menos pronto. Não, estava sim. Não, sim. O Flamengo do primeiro trimestre do ano passado era terrível. A gente sofreu na Libertadores, né? Sofremos no início do Brasileiro. A gente começou a se encontrar mais próximo ao Mundial. E o Neymar, a impressão que passa é que ele estava num momento, curiosamente, ele estava num momento melhor fisicamente do que agora. A impressão que passa. Eu não concordo tanto, eu entendo a tua posição, mas eu vejo assim, o Neymar quando entra, ele dá muita preocupação pro adversário. Ele mesmo puxa muito a marcação. Mesmo ele indo mal, e assim, teve até esse comentário depois desse jogo. Foi o primeiro da primeira... Foi o primeiro turno. Primeiro turno. Era as primeiras rodadas. Era nas 10 primeiras rodadas. Que até falaram, os jogadores do Flamengo só faltaram pedir autógrafo do Neymar. Foi uma crítica tremenda em cima dos jogadores do Flamengo, porque não chegavam no Neymar e tal. Não, na verdade, assim, ainda tinha aquela comoção do Neymar de volta ao futebol brasileiro, né? Todo mundo aguarda. Foi bem no início, né? Todo mundo aguarda. Ele joga pouquíssimos jogos no Paulista e logo após inicia o brasileiro e tá aquela comoção ainda de... Aguardaram muito esse jogo, porque em tese o Flamengo, né, o melhor time do Brasil, contra o Neymar, todo mundo esperava muito dele. E de fato ele joga bem esse jogo. Ele joga bem. O Flamengo perde chances. O Flamengo poderia ter vencido o jogo. O gol sai no finalzinho do jogo já, nos últimos minutos. O Flamengo tem chance de abrir o placar, tem chance de estar vencendo, não faz e no final do jogo é castigado pela uma boa jogada do Neymar. Ele dentro da área, jogando como... Naquele momento ele estava numa posição de um centroavante, que ele domina de costa, ele gira e consegue fazer o gol. Até porque, assim, mas assim, todo mundo se espera do Neymar, é o Neymar que ficou vivo na memória do torcedor brasileiro, que era o Neymar que vinha buscar a bola no meio campo, arrancava e... Nesse time do Santos hoje, você não colocaria o Neymar como centroavante? Mas o Neymar tem que jogar de centroavante. Não, mas assim, tirando deixando só ele de centroavante, reforçando o meio campo? Olha, porque senão você acaba naturalmente ele começa a se sentir na responsabilidade de voltar para ajudar meio campo. Mas uma coisa é fato. A gente pode pegar como exemplo a carreira do Cristiano Ronaldo. Os números do Cristiano Ronaldo após os 30 anos são superiores aos números dele de antes dos 30 anos. Só que ele foi um jogador que mudou o jeito de jogar. Ele era o jogador que voltava para buscar bola e passou com a maturidade, o entendimento da carreira, ele passou a jogar muito mais à frente, sem tanta responsabilidade de ter que vir buscar jogo e passou a jogar quase de um ponta, às vezes entrando para dentro e tendo a posição de centroavante. O Neymar não tem o atributo físico, por exemplo, né? O Cristiano Ronaldo é exímio cabeceador, consegue jogar mesmo centroavante. O Neymar, a maior valência dele é gerar jogo. Só que eu concordo que no time do Santos ele não consegue estar mais à frente, esperando o jogo se apresentar para ele conseguir gerar o jogo ofensivo, o jogo do momento do gol. Ele tem muito mais responsabilidade de ter que buscar essa bola. E visivelmente ele não consegue fazer isso no Santos, ele não tem condição, porque fisicamente ele não consegue entregar, não é mais um menino, tem 34 anos, sofreu muito com lesão. É claro que ele pensa, mas o corpo não consegue responder. Só que para mim, mais do que isso, é o simples fato do Neymar não conseguir ter sequência. O Neymar não consegue jogar 2 jogos, gente. Ele não consegue jogar 2 jogos seguidos. É impressionante isso. Seja por suspensão, seja por questão física, por qualquer outra questão. E como é que se consegue convocar um jogador desse que joga um jogo, entrega uma assistência contra o Remo? Quando foi que o Neymar tinha entregado? Que assistência, hein? Não, técnica ele tem. Só que assim, se esperava uma execução, um jogo do Neymar numa partida grande, onde ele pudesse ser decisivo no momento importante. A gente fala muito, por exemplo, do Novo Horizontino, no Paulista. Porque é aí que se espera do craque, do cara que decide. E no momento de decisão, não se viu o Neymar. Entregar dois gols contra o Vasco há 2 meses atrás quase. Aí agora 2 assistências contra o Remo. É pouco, não credencia um jogador desse tamanho para a Copa do Mundo. E aí a gente traduz para os 2 compromissos da seleção na semana passada.
Você olha o jogo da França, você olha o jogo da Croácia e fala, em que momento o Neymar seria útil aqui? Em que circunstância ele seria útil? Com o que ele tem hoje. Com o que ele tem hoje. Aí fica difícil. Tanto é que eu disse aqui na semana passada, tudo que se fala do futebol do Neymar e seleção brasileira, tudo, mas ele é isso, mas ele é aquilo, mas ele é aquilo, é um futebol que ele não apresenta há pelo menos 3 anos. Uma curiosidade, o que você acha a diferença do Neymar para o Rames Rodrigues? Porque o Ramos também, nos clubes, não tem entregado nada, mas tem um bom tempo, né? Neymar é muito superior. Mas também, agora na seleção também não consegue. Não, agora mas aí que tá. Continua sendo titular da seleção. Tá, mas é isso que eu não entendo. Mas Não, mas só que se você olha... Mas ele foi muito melhor na seleção. Há muito tempo ele é assim. Inclusive, ele fez uma boa Copa América. Ele fez uma boa Copa América há 2 anos atrás, né? Foi ano passado a Copa América, né? Foi ano passado a Copa América. Né? Ele fez uma boa Copa América. Não, ele é um jogador que quando ele veste a camisa da seleção da Colômbia, ele se transforma. Então você acha que o Neymar não seria a mesma situação? A gente não sabe, só que tem uma coisa. Tinha que testar, não Só acho? que tem uma coisa, Tiba. Só que tem uma coisa. Testar, só que tem uma coisa. dizer. Você olha pro plantel da Colômbia, você tem muito menos opções. Não estou dizendo que nós estamos recheados, tá? E nem que essas pessoas têm desempenhado. Só que, gente, aí você olha para a seleção brasileira, você tem mais nomes, você tem mais circunstâncias do que a Colômbia. Mas não está resolvendo. Mas o que eu acho são jogadores que nos clubes resolvem. Nos clubes. Aí você diz Mas aí Mas que eu quero saber de seleção. Mas Eu tô preocupado com a só que a seleção. gente tem que entender que é um trabalho capenga no sentido de que não houve um tempo hábil para se testar, para se fazer. O Ancelotti nunca teve uma semana fechada de trabalho. Ele nunca teve uma semana fechada de trabalho. Então, assim, eu acho que com as peças... Mas nós não estamos falando de seleção agora com o Ancelotti. Estou falando da seleção 4 anos, sendo 2 sem Neymar. Não, mas é que ele não se colocou na posição. Mas não colocou porque ele não jogou. O Neymar sempre foi indiscutível na seleção. Indiscutível. Quando o Neymar passou a ser discutível? Quando tem um ano que ele já está em atividade, pós-lesão, 1 ano e 3 meses, e ele não consegue mais jogar. O Neymar de abril de 2026, ele é absolutamente diferente, não tem nada a ver com o Neymar que se lesionou lá em setembro de 23. Não tem nada, não existe nada daquele Neymar. E agora se começa a discutir, porque ele fisicamente ele não se mostra bom, não se mostra ok fisicamente, ele é desarmado com facilidade por jogadores que antes ele atropelaria, ele não consegue se conectar ao jogo, são lampejos de um jogador que outrora foi, e a gente está falando da Copa do Mundo. Para jogar contra o Haiti, a gente não precisa do Neymar para ganhar, a gente precisa do Neymar, o Neymar... Né, da memória do torcedor brasileiro, é contra a França, contra a Croácia, contra a Espanha, contra Portugal. E olhando o Neymar do Santos hoje, você fala, esse jogador não vai conseguir jogar nessa... Cara, vamos imaginar uma situação aqui. Imaginar uma situação. Brasil e uma seleção de ponta dessas. Imagina a pressão do Ancelotti, dele não ter convicção de que o Neymar fisicamente está bem e ter o Neymar no banco. A pressão que ele deve pensar assim, cara, a torcida gritando o nome do Neymar. Ele sabe que a imprensa tá falando. Ele vai sentindo a obrigação de ter que usar esse jogador. E se entra o jogador e resolve? Imagina essa situação. Vamos lá. Ele você entra e joga bem. Mas como que você sabe, cara? Não sei. Não tem como saber fisicamente. Não foi convocado. Fisicamente ele não dá segurança que vai entregar. Fisicamente ele não dá segurança que vai entregar. Era grande todas momento. as análises, todas as consultas que se fazem aos jogos, aos treinos, não sei o que, você fala, cara, esse cara não me dá confiança. Esse cara não me dá confiança. Eu vou voltar a lembrar o Dunga. Por que o Dunga não levou o Ronaldinho em 2010? O Jorginho fala no podcast. Na Olimpíada de 2008, o Jorginho precisou jogar de lateral para cobrir, não sei quem se lesionou em treinamentos. E o Jorginho, lateral, titular da Copa de 94, teve que jogar para completar treino. E o Ronaldinho não conseguia passar por ele. Aí como que a comissão técnica fala, como que eu posso levar esse jogador? É o Ronaldinho, pelo amor de Deus. Cara. O Ronaldinho que há 2 anos atrás estava destruindo a Champions, que há 3 anos atrás foi o melhor do mundo. Mas hoje ele não consegue passar por um ex-jogador. Ele não consegue passar. O grande momento, é isso. O grande momento para tirar essa dúvida em relação ao Neymar era o jogo da França. Convocava ele, testaria. Queimaria ele, no caso. Fiz o que vocês queriam. Pediram, né? Convoquei o Neymar, ele não jogou nada contra a França. Mas olha o que vocês estão falando. Olha o que vocês estão falando. Agora, essa questão do Ronaldinho, Ah. eu sou totalmente contra também. Sabe por quê? Cara, até concordo. Tentou passar por mim. Isso é normal.
O cara devia estar numa ressaca violenta. Que ele já fazia É. desde o auge, né? Sim. E uma hora o corpo cobra. Uma hora o corpo Tudo cobra. bem, o mas corpo você cobra, acha que se fosse Copa do Mundo, ele não entregaria? E assim, o erro do a gente Dunga tá falando, foram a gente tá falando do imaginário. Não entregaria? Será que? Então. Aí vamos à convicção do treinador. O cara que tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade. Ele tá vendo o desempenho físico do cara. Ele tem um grupo na mão, que o ciclo do Dunga foi um ciclo vitorioso. E, aliás, o Brasil nunca chegou tão perto de vencer outra Copa quanto a seleção do Dunga. Era um ciclo vitorioso. De Copa América, de Copa das Confederações. Era um time sólido, um time que dominou as eliminatórias como há tempos não dominava. Dominou. Esse que é o problema. Atropelou a Argentina, atropelou o Uruguai. Confiança, né? Alta Não, confiança. mas aí que tá. Ele tem um clube, ele tem um grupo na mão. Eu vou ceder a pressão popular pra levar um craque que não entrega fisicamente. Mas não foi só É um craque. Não foi esse. Nessa do Dunga, foi o Ronaldinho Gaúcho cobrado e também, eu acho que até o Adriano em 2010. Mas muita também- gente. mas Não, tudo bem. era a Aí o mesma Adriano- situação. Eu sei, o Adriano foi para serviço. O próprio Jorginho falou isso. E ele não apareceu nos treinos. Mas assim, nessa mesma Copa do Mundo tinha pressão para levar o Ganso e o Neymar. Tá, mas E era. ele não fez por orgulho. Não, né? não foi por orgulho, gente. Lógico que foi. Cara, o Ganso e o Neymar tinha 4 meses que Tudo tinha bem. despontado. Mas não é assim, não é assim. Sabe, tipo, poderia ser pra compor um elenco? Poderia ser. Exato. Mas é a mesma situação da pressão. Aí é convicção do cara. Eu não acho. Levou o Bernardo Alegria nas pernas. Não, o isso aí Filipão. foi anos depois. É, então. Mas aí que tá. Eu não sei se esses caras vão pegar o jogo, o fatídico jogo contra a Holanda, por exemplo. Que foi o jogo que. O Brasil faz um primeiro tempo primoroso. Sim. É um primeiro tempo primoroso. Teve um gol Poderia ter anulado. terminado 2-0 assim facilmente. Fácil. O goleiro pega uma bola do Kaká, que até hoje não dá pra entender como é que ele pegou aquela bola do Kaká. E em minutos tudo ruim. Aí é uma questão psicológica. Toma um gol de bola parada, minutos depois toma outro gol de bola parada e o time se acaba. Então, assim, não era uma questão só. O time era coeso. O time era um time que entregava. Eu nunca tive tanta esperança num título de Copa do Ah, eu Mundo tive, pós 2006. 2002. Ah, não, mas Não. Cara, falando, não tô falando de nome, tá? É, Tô falando de tô falando nome. de nome. Em nome 2006 é indiscutível. Em nome 2006 é outro 82, é nova 82. Só que em futebol, em bola, em postura, em campo, 2010 era muito mais forte, no sentido de como time, não como nome. Era só você pegar os jogos que o Brasil fez em 2006 e os jogos que o Brasil fez em 2010, além do ciclo. Tô falando de futebol, postura para ganhar a Copa do Mundo, porque não é só nome que ganha. Em 2006 era uma seleção estelar, mas bola não entregou. Tanto é que o melhor jogo do Brasil naquela Copa de 2006 é quando tá sem os principais jogadores, que é contra o Japão, que o Parreira faz uma mexida, tira os dois laterais, tira o meio campo, o Ronaldo joga melhor, Ronaldinho joga melhor, quando ele coloca mais jogadores no meio campo e coloca dois laterais que estavam melhor fisicamente. Então, assim, é o tiro curto, não é só nome, não é só história de confiança, de tarimba, de momento, de estrela. Não é, gente. É time, é entrega fisicamente. E ainda mais agora que a gente está falando de 20, 18 anos, 16 anos depois, que o futebol já mudou continuamente. Hoje é muito mais físico, Mas muito mais físico. Você não acha, você Tiba aí, Lude, você não acha que a seleção brasileira precisa de um líder? E eu vejo no Neymar, além, claro, de decidir. O Neymar vai ser o cara decisivo na seleção brasileira, ele vai ser convocado, isso aí é certeza. E vamos torcer, gente. Mas a seleção brasileira precisa de um líder. Eu acho que se o Neymar chega, o povo vai falar, opa, e colocar ele como essa liderança ali. Porque o Santos, você falou do Rames Rodrigues, que não tá, a Colômbia não entrega. O Rames às vezes tem que jogar sozinho. Tá a mesma coisa o Santos. Quem tá jogando ali é o Lautaro, o Moisés joga muito. E o resto do time não. Na hora que eu vi 1-0, aí anulou o gol do Flamengo. No Maracanã, eu sabia que ia virar, que o Flamengo ia jogar mais. Então eu acho que a seleção... Mal anulado, inclusive, né? Será que foi? Eu Eu acho que não, pegou Eu- no pé dele sim, pegou no pé. Tudo Como- bem, mas tocou no outro e era outro lance. Eu- Na hora do gol era outro lance. eu acho esse tipo... Só uma coisa, só pra encerrar o assunto seleção brasileira, assim. E aí eu encerro minha fala, porque eu já falei demais. Ney, estamos com vocês. Você falou de líder, pra mim, o líder, a gente tem que confiar no líder mesmo, no professor Ancelotti. E eu quero dar crédito pra um mês de trabalho que ele vai ter. Ele é o professor Ancelotti, tá? 5 Champions como treinador. E ele tem peças ali que pode, por exemplo, replicar o Real Madrid de 19, o Real Madrid de 22, Que ele 19 conhece não, bem, de né? 22, o Real Madrid de 24.
entendeu? E o gol que a gente faz, o gol do Rodrigo, o gol do Danilo, que abre o placar contra a Croácia, é um gol com a cara do Ancelotti, do Real Madrid do Ancelotti. Então, assim, eu quero confiar nisso. Eu acho que o minha gol, fala sobre seleção. aquele gol do Danilo é um gol de eu quero estar na Copa, de raça ali, jogou com raça, fez um golaço. Cara, eu só espero não falar depois da Copa que o Ancelotti é técnico de clube, não é técnico de seleção. Não, ele tem vai esse campeão. ficar, Não, que vai ficar, ele sim. vai ter, a gente tem que ter, se esse cara tá disposto a ficar, ótimo, vamos dar pra ele 8 anos de trabalho, sabe, 6 anos de trabalho, que ele consiga preparar o Brasil pro ciclo de 2030, que jogue Copa América, que faça uma série de testes. Eu tenho pouquíssima esperança, quase nenhuma, até por ter seleções muito mais prontas. A gente viu, o time da França é infinitamente superior, tem peças melhores e como time é superior. Então, assim, eu acho que a gente nunca chegou tão... Azarão. Total. Teve muitos casos assim, 2002 é um exemplo, 94 é um exemplo, só que a gente tinha peças. A gente não tinha um time pronto, mas a gente tinha peças. Hoje a gente não tem peças e não temos um time pronto. Então, assim, tem seleções muito melhores. Então, vamos ver o que dá, né? Vamos torcer, obviamente, torcer muito para a nossa seleção, só que eu tenho mais confiança pro ciclo 2030. Anselmo, quando você fala, né, que o Brasil precisa de um líder e que o Neymar seria esse líder, eu entendo que nós precisamos de um jogador que seja líder, mas que esteja jogando em campo. Como a gente sempre cita o Walter, o goleiro que foi do Cuiabá, como um líder, e ele, estando sempre nos jogos, a responsabilidade e a confiança que ele passa para aqueles jogadores em campo. O Neymar, se for convocado, que eu acredito que a pressão vai ser muito grande e ele consiga, ele vai ser tipo um jogador-chave para entrar em momentos em que o Brasil esteja mais... numa situação mais complicada em campo. O Neymar não vai estar em campo o tempo todo, em todos os jogos. E aí eu acho que, para ele ser o líder, fica muito longe disso. Eu falo porque hoje está muito vago, a seleção brasileira não tem alguém ali que... Por exemplo, Vini Júnior, o cara joga muito no clube, ele chega lá, não apresenta nada. Tem que ter uma referência ali no time. Eu acredito na seleção, eu acredito que o Neymar seria essa referência na seleção brasileira, porque não tem ninguém, tem alguém ali, tipo um Tafarel, tipo um Dunga, que foi um grande hoje talvez o Casemiro, só que não está está conseguindo. Não está, é verdade. Né? Eu acho Esse último jogo dele, então... Casemiro, quem que tá ali? Olha rapidamente, pensa na seleção rápido, todos vocês aí, fala um que a pessoa pode olhar e falar, pô, mas o Neymar é diferente. O Neymar tá com 34 anos, talvez a última Copa do Neymar. Ele vai ser líder do banco, tá? Sim. Não tem como. Pode ser a confiança, porque ele vai ficar no banco muito por causa do físico dele, não tá 100%. Eu acredito que o cara para entrar ali e decidir jogo, como acho que foi o Rafinha que falou, o Neymar pode decidir um jogo ou decidir a Copa. E eu vi, lá vem eu com as previsões que eu assisto. Ai. Um gol, Simpsons, né? 90 minutos, eu mandei lá no grupo, mas acho que não foi isso, 90 minutos da final, acho que era Brasil e França, uma falta, que o Neymar, que alguém sofre, o Neymar bate, e aí não mostra o gol, mas mostra a torcida chorando e comemorando com o gol do menino Ney. Eu acredito muito nisso, não pela previsão, mas por ser torcedor e a gente... 94... Se ele for, eu vou torcer muito, mas não acho que mereça. Coitado do Neymar, né? Mas vamos voltar no Santos? No Santos e Flamengo ontem. 3-1 pro Flamengo. Vai, força, Ney, tamo junto. Podia ter sido 4-1, hein, gente? O time carioca marcou 2 vezes em 6 minutos. Conseguiu a virada relâmpago contra o Santos em uma rodada, um jogo ontem que talvez, começando perdendo, era um jogo difícil, mas em casa, e terminou a rodada ontem na zona da Libertadores. Primeiro gol do Santos, Lautaro Dias, depois o Pedro, o Jorginho e o Paquetá. E que Paquetá gol, disse que hein? garantiu, mentira, tô brincando. Golaço do Paquetá, né? Golaço. Gente, Gabigol saiu vaiado. Eu vi hoje cedo, eu vi uma A reação. torcida do Flamengo tá muito magoada. Mostra em cima o Paquetá jogando e o Gabigol embaixo, no vídeo. Aí o Paquetá e o Gabigol assistindo. Aí na hora que o Paquetá faz o gol, ele...
Aí ele arruma o meião assim. Eu acho que fingiu que... Eu acho que ele ficou alegre. É isso. Vai falar Flamengo? assim, o Gabigol jogar no Maracanã, aquela torcida do Flamengo, deve ser... Nossa. O que eu tô fazendo aqui, né? Não, você sabe, essa sensação, graças a Deus, eu nunca tive. Mas até porque eu amo minha esposa. Mas você tá... Beijo, Camila. Você tá passando assim e vê sua ex assim, bem, com um cara bonito. Ah, e sabe? tem a música, né, que fala. Um cara bonito assim, você olha e fala assim, cara... Eu já estive ali. E daí você vai falar assim, como é que eu vou? Como é que eu vou competir com aquilo? Já foi minha, não dá. É essa a sensação do Gabigol. É a sensação do Gabigol, porque imagina ele no Maracanã, a torcida, ele fala assim, tudo isso aqui já foi meu. Tudo Ele já isso foi aqui um já ídolo foi ali, meu. né? Um ídolo E hoje, então assim, Vaiado. a vaia do torcedor é muito mais uma provocação. E pelo momento de também, provocação por ele de não estar. jogo. Eu tenho certeza que a partir do momento que o Gabigol encerrar a carreira, Sim. ele vai numa prateleira muito alta Exato. no Flamengo, como um dos principais É porque ídolos. hoje é adversário, mas a torcida ama o Gabigol. Não tem, o cara deu 2 Libertadores pra gente, não tem como. É ídolo, não tem como. Então, assim, eu concordo 100%. No momento que ele encerrar a carreira, o status dele vai voltar ao que era antes e vai ser eternamente amado pelo torcedor do Flamengo. É que ontem ele era adversário. Então, assim, numa situação de Eles não jogo, podiam perder essa precisava oportunidade. provocar. E ele também sabe disso. Tenho certeza que não vai pro coração dele, não. Nada. Até porque ele não sai do Flamengo querendo sair do Flamengo. Né? Não, hoje os jogadores não levam nada pro coração, sai dali já sai rindo. Você viu aí, Brasil e França, afinal lá rindo. Tudo bem que era amistoso, mas eu gosto de falar isso porque sai de lá chateado, entra no vestiário, camarim, e no vestiário já rindo, vai lá, põe o protetor solar no rosto. Torcedor que fica fonezinho. brigando, É, que fica... E o remoendo. torcedor se entrega, né? O jogador, ele tá ganhando muito. E muito mesmo, além de salário, são patrocinadores pela visibilidade do jogador. O Gabigol voltando de lesão, né? Por isso que entrou só no segundo Sim. tempo. Agora o Santos foi muito bem, principalmente no início do primeiro tempo, né? Só que eu acho que a questão física também começou a pesar depois, pesou no porque segundo. eles se entregaram muito. Sim. Porque o time do Flamengo que é aquilo lá, todo mundo conhece os jogadores, né? Então, eu acho que fica até uma dificuldade para o técnico do Flamengo tentar mudar alguma coisa, porque e realmente, assim, fica até fácil, né, amarrar o time do Flamengo. E foi o que aconteceu. Logo no início do segundo tempo, o Flamengo tomou um gol também, e um golaço, diga-se de passagem, né? O Lautaro Dias. Um belíssimo gol que aproveitou uma brecha no contra-ataque ali, né? O Flamengo começou o jogo pouquíssimo inspirado, né? Muito lento na troca de passes, e o Santos com a linha baixa não conseguia acelerar o jogo, não conseguia encontrar espaço. Eu acho que o Everton Araújo tem muita dificuldade nesse tipo de jogo, quando a linha tá baixa, até pela dificuldade dele de jogar pra frente, né? De encontrar passes verticais. E o Santos aproveitou isso porque ficou marcando os principais jogadores do Flamengo e meio que deixava a bola com ele. Sim. Tipo, ele é o que mais possibilidade de erros. Exato. E assim, então o Flamengo não tinha criatividade nenhuma. O Lino, muito mal mais uma vez. Em jogos assim, onde a marcação tá muito baixa, que ele sempre vai ter 1 ou 2 marcadores, ele tem dificuldade, mas ontem ele tava tendo dificuldade de passe, de conectar passe. Carrascal também muito mal no primeiro Muito tempo. mal o primeiro tempo ontem. Então assim, aí pega jogadores que estavam mal, já que a gente tá falando de jogador mal, vamos falar de jogador que entrou bem. Bruno Henrique entrou bem. Já ia falar isso. Bruno Henrique entrou muito Henrique bem. É um golaço. Né? Bruno Henrique entrou Henrique muito entrou bem. muito Teve a bem. chance de Mais de marcar, né, numa boa jogada. Pode ser uma opção agora pela esquerda, com a lesão do Cebolinha. A gente não sabe quanto tempo ele fica fora, né? Cebolinha que teve confirmado uma fratura na Mas eu acho que o costela. Bruno Henrique não tem condições físicas de Jogar. um jogo inteiro e uma sequência. Sim, mas é uma opção, até porque Sim. ele tem mais de ano que ele tem jogado como centroavante, mesmo dizendo que não queria jogar como centroavante. Com o Felipe Luiz era assim. Na chegada do Jardim, logo ele se lesiona, né? Então ele tá voltando agora. Com a lesão do Cebolinha, ele pode voltar a jogar mais pela esquerda para fazer sombra ao Lino. Mas ontem o Paquetá entra muito bem no jogo, né? Sim. Ele entra muito bem no jogo. E é um momento do jogo, acho que mais não só pela melhora do Flamengo, é pela queda física do Santos. Então, assim, o Santos correu muito no primeiro tempo, não conseguiu sustentar, consegue fazer um gol no momento que o Flamengo
tentava encontrar soluções para furar o bloqueio, faz o gol. Eu imaginava que o jogo se desenharia para outra situação, mas o Flamengo mantém a postura, não, né, o psicológico alto, faz o gol de empate logo em seguida, é anulado, mas volta, minutos depois Pedro, consegue fazer o gol que é validado e mantém o ritmo e logo encontra a jogada É no o que a pênalti. gente fala também, né? O Flamengo tem banco. Sim, E sim. o Santos não tem banco, né? O Flamengo fez substituição do Pedro, que também já estava cansado. E o Santos fez as opções de troca, mas não são jogadores que pudessem acompanhar o ritmo do Flamengo. Entraram, o Santos, curiosamente, teve mais a bola, mas no momento que o Flamengo vira o jogo, né? Então o Flamengo já baixa um pouco a linha e tenta explorar o contra-ataque. Não conseguiu conectar tanto. Teve o lance do Bruno Henrique, que a bola, né, bate na trave, depois o Carrascal perde. Aliás, os caras são inimigos do gol, hein? O Carrascal e o Plata, os caras são inimigos do gol. É impressionante. Tem chance, mas não dá. E depois, na jogadaça do Varela, acha o Plata, o Paquetá, e o Paquetá faz um lindo gol e sacramenta a vitória. O segundo tempo do Flamengo foi muito bom mesmo. O primeiro tempo foi morno, mas o segundo tempo é um segundo tempo primoroso do Flamengo. Tá vendo, Tiba? Esse é um flamenguista, mas tá certo. Não, mas o Flamengo fez um bom Foi jogo. bonito o gol do Paquetá. É Paquetá o povo que tá falando mal dele, né? Fez um golaço, foi comemorar ali o gol com muita humildade, que a galera tem um lance do... Não teve dancinha, né? Não a teve dancinha. Acho Pô. que ele, depois que... E ele tentou dar uma moral pro Plata também, né? Sim, que é outro jogador que vem sendo muito criticado, né? Vem sendo muito criticado. Voltando rapidamente, o Paquetá era um cara que estava certo na seleção brasileira. Né? Vinha se apresentando bem, de repente deu oportunidade a outros. Eu acho que pro Paquetá aí, realmente, para a Copa do Mundo, vai ter que fazer uma sequência muito boa. Ele vai ter que ter um mês inspirador agora. Já começou ontem, né? Ele vai ter que ter um mês assim, vai ter que ter um mês de excelência para ele voltar à Copa do Mundo, voltar a ter chance na seleção, na convocação final. Até porque é um movimento muito comum, né? Jogadores que se destacam na reta final, pré-convocação, a memória está mais fresca e isso sempre tem histórico de acontecer. Sempre é histórico de acontecer. Então o Paquetá vai ter que jogar muita bola nesse mês, porque a impressão deixada pelo Danilo foi muito boa. E é exatamente a dele ali. A não ser que aconteça alguma coisa com o Bruno Guimarães. Também, né? Eu torço que não. Não, Bruno Guimarães tá, meu mas eu acho que hoje o Paquetá está um pouco mais distante da Copa. Você viu que o Anselmo tá deixando falar do Flamengo, enrolando. Pois é. Não, Eu não quero falar do Corinthians, né? Não quer falar do Corinthians? Vasco e Botafogo. Botafogo tá. jogando em São Januário contra o Vasco, na casa do Vasco. Virou o jogo, ganhou de 2-1 e tirou a invencibilidade, lembrando, de Renato Gaúcho. Primeira derrota do Renato Gaúcho. Foi um jogaço. Um técnico do Vasco. Abrilhantou o sábado à noite. Mandar um abraço pro Franz aí, né? Torcedor do Vasco. Tava sem muita programação no sábado, vou assistir esse jogo. Também gostei. Boa escolha. Botafoguense falar, aproveita. Não, realmente foi um jogo muito bom. Virada, né? Porque o Vasco saiu na frente. 1-0, o Botafogo empatou e conseguiu virar. E realmente foi um jogo. Eu gostei de ver o time do Botafogo jogando. Acho que a vitória foi importante, porque nós estávamos lá embaixo, deu uma subida, né? Lugar. E agora chegou o técnico. Né? Até surpreendeu essa vitória do Botafogo. Eu não acreditaria, não. Porque o Vasco vinha num ritmo. Assim, o Vasco fez um bom jogo também. Sim, até o gol de empate do Botafogo, o Vasco era soberano. Já tinha antes de abrir o placar, já tinha desperdiçado. Não, foi soberano, já pegou. Não, mas é verdade. Até o gol de empate do Botafogo, o Vasco era melhor no jogo. O Tietchan errou um gol absurdo, o gol que o Tietchan errou, né? Que ainda estava 0-0 no placar. Logo depois o David faz 1-0. E eu imaginei ali que teríamos mais uma vitória. Eu tava falando assim, pô, o Portalupe eu também quando eu vi o jogo do Vasco, eu falei, já era. Mas assim, vale destacar que tem uma freguesia aí, né? É a quarta vitória seguida do Botafogo sobre o Vasco no Brasileirão. Seja no Engenhão, seja em São Januário, o Vasco tem sofrido com o Botafogo. Freguesinho, hein? O Vasco tem sofrido com o Botafogo. Vamos lá, a tabela está bem embolada. Eu acho que assim um empate seria muito justo nesse jogo.
Igual, Pelo que o Vasco jogou até o jogou. gol do empate, né? Ah, mas futebol não tem justiça, né, Tigo? Não tem. Futebol Não é tem. bola na casinha. Só que então- pelo menos coloca o Vascaíno no lugar dele, né? Porque o Vascaíno já tava falando de título, né? Mas é o ânimo, né? Ah, mas é o time do Portaluppi, né? O Portaluppi tá na janela dele ainda. Ele ainda tá na Tem janela o prazo dele ainda. Ele tá na janela ainda da euforia. Isso é comum. Todo time que ele chega, ele muda a áurea, muda o astral e o time entrega. E depois as coisas voltam pro lugar. Mas isso é comum, né? Tá mantendo o script do time do Portaluppi. É isso aí, ó. O pessoal falando, o Tiba falou que o empate era um resultado bom, igual no jogo do Corinthians. Ah, a torcida vibra. Vem, galera. Vem, ó, coraçãozinho. O Corinthians e o Inter tava jogando em casa, na casa do Corinthians. Meu Deus do céu. 32 mil torcedores, eu acho, mais ou menos ali que eu ouvi. E o Corinthians tomou um gol no finalzinho ali do Inter. E Dorival Júnior, tchau, obrigado. Mais um Joguinho. técnico. Jogo também bem medíocre, né? Jogo Assim, um duro, jogo né? que Duro de pra- assistir. Aliás, o jogo Foi um jogo duro nono de assistir. jogo do Péssimo Corinthians jogo. sem sem vitórias. vitória dele, né? Eu ouvia o Marcelo, que é o diretor de futebol, né? Que era ex-presidente do Fortaleza. Ah, sim. Cara, eu fiquei meio incomodado com aquela entrevista. Eu acho que não podia ser mais direto, né? Aí, Luquinhas, tá vendo? Tá tirando nós. Não, né? cara, sinceramente, assim, eu acho que, chegou no... Cara, eu lembrei muito da demissão do Dorival no No Flamengo. Flamengo. Parecia que ele copiou o que foi dito Exato. e replicou, porque, assim, eu fiquei constrangido. Eu acho que não tinha necessidade. Primeiro, eu queria entender por que tem demitir um técnico logo após o jogo. Por que não pode ser no dia seguinte? É moda, né? Não, Ué, tem jogo- Parece... cara, já Mas era era- uma coisa Isso já é moda, né? o script tá pronto, Já né? está pronto. Se ganhar, fica. Se perder... Mas teve E aí, um- qual que é a convicção, né? Porque assim, ó, se ganhar, fica. Se perder, sai. Parece que todo o trabalho se resume àquele jogo, né? Depende do time, né? O Flamengo ganhou Não, mas do isso, lado do não, Madureira. eu não tô falando, Não, isso é mesma o futebol coisa. brasileiro, não é, É, não é, sim, é eu algo tô do brincando, Corinthians, mas é algo do futebol brasileiro. Então assim, parece que todo o trabalho se resume àquele jogo. Se ganhar, ele vai ficar. Se perder, ele vai sair. Então, realmente não faz sentido. E a não ser que tenha algo costurado com o Tite, que eu acredito. Eu acredito tem que aí o- nessa semana teremos o anúncio do Tite Cara, no mas Corinthians. você pega um time igual o Corinthians, que tá uma bagunça financeira, política, né? Aí você demite o Dorival. Você vai ter que pagar a multa dele. Se você não tiver alguém na agulha ali, já para entrar, e sabendo das condições, pô, vocês estão devendo quantos milhões pro Memphis? 30 milhões? Ah, é uma loucura. É uma loucura. 40 e poucos milhões loucura. devendo pro querendo ou não, o principal jogador do Corinthians, com uma dívida absurda. O cara provavelmente não vai ficar. Vai bagunçar mais ainda. Aí tem problema de lesão, aí tem problema de atraso, aí corta energia. Cara, adianta essa troca de técnico? Será que vai adiantar? E com certeza, assim, vai ter uma multa e vai trazer um jogador que eu acho que o salário do Tite hoje é maior que o do Dorival, né? Com Não, certeza. muito. É, deve ser. Apesar Mas é o Tite e o Diniz que tá se falando ali, tá, do- gente? Não tá decidido se o Diniz vier, aí o Corinthians baixa. Não, é indiscutível. Se for pra escolher, né? O que É vamos fazer? indiscutível. Não tem jogadores para Exato, pra fazer pro o futebol que o perfil. Diniz quer, não. Aí rebaixa, já era. É que nem Diniz quando lá. falaram que ele iria pro Botafogo. Não tem, Não. não tem, não é o perfil. E o Diniz não vai mudar as convicções dele, ele vai querer fazer Sim. aquela loucura de aquele jogo dele lá. Aí... Cara, e no mercado são pouquíssimas opções de técnico. Vai trazer o quê? Um estrangeiro? O estrangeiro vai pegar um Corinthians Pois é. desse com problemas Quebrado. financeiros? Muito difícil. E já começou as brigas lá. Você viu que o ex-Corinthians Martinez atacou o Dorival. Agora vai pagar a conta. Já foi demitido, agora começa jogador, entra Mas assim, conta eu de acho que ele meio jogador. que quis justificar, porque A pegaram saída dele. pegaram o cara jogando bola, falando que estava contundido, aí voltou machucado, jogando pelada. Enfim, isso daí eu acho que ele se aproveitou do momento. É só mais uma Ah, bagunça mas do que é o todo mundo quer Corinthians. Né? aproveitar, né? Que é aquela deixa pra... Opa, vou aparecer aqui. É só mais um capítulozinho da bagunça que é o time do Corinthians, né? Ah, sei, não Mas precisa é falar verdade, assim, é cara. verdade. Há algum tempo já. Eu sei, mas deixa guardado aqui. Não, aqui a gente tá falando a verdade. Aqui a gente fala a verdade. É isso aí. você tá Aqui certo. aqui é verdade. É menos do Flamengo que você falou aí, ó. Lembrando a todos que estão nos assistindo que o Dorival é o 10º treinador demitido do Brasileirão. A gente olhando ali na lista, tem o São Nem Paulo, 10 Felipe rodadas. Luiz. 9 jogos sem perder, sem É uma ganhar. média de mais de um por rodada. Da né? 10ª rodada do campeonato.
Nem 10 jogos. Com 10 jogos, né? Fechou ontem, foi a 10ª rodada, Já né? são 10 demitidos já. Rapaz, é gente rodando, hein? Só quem não roda é o Abel. Incrível. O Abel tem o cargo dele garantido. Enquanto a Leila estiver lá, o cargo dele está garantido. É um mas formato Abel, diferente de condução, né? Sim. Sim. É totalmente diferente, né? Tem até o Palmeiras ganhou de 2-1 do Bahia no jogo na casa, jogo em casa, a gente gosta sempre de frisar na casa polêmico, do Bahia. hein? Polêmico, Depois como teve uma sempre. declaração do Rogério Ceni, disse que o Bahia dominou o Palmeiras e detona a arbitragem, abre aspas, uma vergonha, fecha aspas, nesse jogo aí. Eu dou 1 razão. para o Bahia, 2 para o Palmeiras. Eu dou razão pro Ceni, eu acho que o lance do gol da vitória do Palmeiras foi falta. Até na rodada tivemos um lance parecido, que foi no jogo do sábado, Fluminense e Curitiba, onde o Fluminense abre o placar no gol do Serna e tem uma falta antes, realmente, o atacante esqueci o nome do atacante do Fluminense, que é um gringo, esqueci o nome do atacante, faz falta no zagueiro do Curitiba e logo após Canóbio. Não. Foi? Não, foi, Serna. é o centroavante, é o centroavante do Fluminense. O Serna é quem faz o gol, mas eu esqueci o nome dele, é um gringo aí. Ele faz a falta, ele empurra o zagueiro do Curitiba e aí depois o gol é anulado. Lance tem mais impacto, eu concordo que tem mais impacto esse lance do que no lance do Palmeiras, mas há uma falta. Esqueci o nome do jogador do Palmeiras, ele empurra, ele desloca o jogador do Bahia, então eu acho que o gol também deveria ter sido anulado. É que assim, no lance do Fluminense foi mais escancarado, assim, né? Dá a impressão que ele. Porque ele até empurra com as estica, duas mãos, né? Ele empurra com as duas mãos. Mas realmente são lances muito semelhantes e a gente vê o problema de critério da Critério, arbitragem. que é o problema de sempre, né? É o problema de sempre, é o critério É difícil a gente querer falar, nós vamos falar, não, o Palmeiras está sendo beneficiado. Mas todos os jogos, É que lembrando. coincidentemente acontece muito com o Palmeiras, né? É isso aí. Acontece Sim, muito. não, Mas eu acho que é um problema da arbitragem brasileira, infelizmente a gente tem que eu tenho bater nessa uma frase assim, eu falo, os times brasileiros com a arbitragem é uma balança. Hora ela pende pro seu lado, hora ela pende contra você. Mas nessa balança, o Palmeiras não tem que reclamar nada, porque ela tá sempre... Eu não tô dizendo nada, não tô dizendo que é favorecimento. Se eu acreditar que tem favorecimento, Não, mas tá eu tenho que parar de assistir jogo, né? Porque aí eu sou bobo. Eu tenho que parar de acompanhar o esporte. Eu não tô dizendo que tem favorecimento. Só que o Palmeiras não pode reclamar. Porque nessa balança aí de prejudicar, ajudar, prejudicar, brigar, o saldo tá sempre positivo pro torcedor do Palmeiras. Palmeirense tem que ficar feliz. Impressionante. Palmeiras entra com 12 jogadores em campo, né? Não são 11. Porque pelo que vem aí de jogos... É preciso destacar que o critério do árbitro ontem, ele deixou o jogo correr, tá? Foi um jogo bem pegado. O primeiro tempo, principalmente, um jogo muito pegado. Só que um lance como aquele é um lance factual, né? É um lance decisivo. Interfere muito. Interfere. O VAR pode chamar, pode mostrar pro árbitro, assim, eu acho que, até pelo critério da rodada, a gente viu no dia anterior um lance semelhante, eu acho que deveria ter sido do lado daquele gol, não faz sentido. Mas aí, Palmeiras somou mais 3 pontos, num jogo que o Bahia foi melhor. E é o que a gente fala do Palmeiras. O Palmeiras, ele tem mantém um equilíbrio, né? Ele pode jogar mal, ele consegue o resultado. Não, o primeiro tempo foi a prova viu disso. O Bahia teve a bola, teve as ações de jogo, não conseguiu realmente finalizações contundentes. Mas faltava aquele último passe, faltava aquela finalização final. Mas foi dono do jogo. Não é escapada, depois dos 40, uma belíssima jogada do Arias com o Flaco. O golaço do Arias. Esse é o Palmeiras. É um time consistente, é um time que sofre poucos gols. É aquilo, né? Quem não toma gol não perde. Então, assim, essa é a consistência do Palmeiras. Já desde a chegada do Abel, é um time que sempre briga da primeira à última rodada pela liderança. E esse ano tá abrindo, pontos, né? 5 tá abrindo. 5 pontos. Tá abrindo. Do Flamengo, que é um principal adversário, tá 8, né? Flamengo tem uma partida a menos, então potencialmente são 5 pontos e é considerável. E vale destacar que o elenco do Palmeiras esse ano é melhor, viu? É melhor que o do ano passado. Ano passado começou bem, depois na reta final deu uma caída. Mas o Palmeiras reforçou muito bem e é um time que entrega, E o Abel é um técnico recordista de anos, né? Que não é mandado embora, não é demitido. É um cara ali que briga pelo time.
e briga com um monte de gente também, às vezes se envolve em um monte de polêmica, é expulso, enfim. Vamos falar, nós temos aí 10 minutos de jogo, 10 minutos 10 minutos de jogo. 10 minutos de jogo, porque aqui a resenha é igual futebol. A gente jogo. aproveita cada minuto e quando dá certo a gente faz um gol. Ainda aproveitando, entra no YouTube, se inscreve no Deixapa lá no nosso canal do YouTube, entra no Instagram, você digita lá deixapafc.esportes. Quero mandar um abraço ao Botoff, que voltou agora titular aqui do Deixapa, né? Semana passada teve aqui, eu tava lembrando, fui tomar água e... Cara, eu ia tomar água, na hora que eu pegava o Anselmo, virava pra cá, eu já devolvi água. Falava, será que ele vai me chamar? Grande Botoff, um abraço. Por que eu tô falando dele? Ele estava lá presente. Vamos usar esse momento, ó, rapidinho. Vamos falar do jogo. São Paulo goleou o Cruzeiro por 4-1, tá mantendo a segunda posição da tabela do Brasileirão. Cruzeiro em penúltimo lugar na zona de rebaixamento. Teve mais o Palmeiras, o Mirassol perdeu novamente. Mirassol, para o Bragantino, crítica. gol do Pita no Walter, né? Eu vi ali. Entristece que o Walter é um grande jogador ali de Mas líder. o Pita também deixou saudades no Cuiabá, né? Deixou, verdade. Deixou. Pita, aproveitando, falando de ex-Cuiabá, o Walter ex-Cuiabá. Cuiabá. Bons tempos, né? Cuiabá vem aí com 2 meses sem vitória, sem resultados positivos. Jogou na Arena Pantanal esse final de semana. Perdeu, primeiramente, 2 pênaltis. É de se revoltar, claro, porque se perde um, beleza, perde o jogo 2-1, mas pelo menos um. E perdeu de 2-0 para o Ceará, da onde a gente sempre fala. Aproveita, tá em casa, vai, faz a gordurinha, pelo menos um empate, são 2 pênaltis que o Cuiabá perdeu. A gente fica muito triste, porque a gente tá torcendo, mas a gente não vê um horizonte ali, né, Flávio? Cara, assim, mais um jogo terrível do Cuiabá, porque não tem justificativo de falar de questão de arbitragem. Nós já tivemos alguns momentos de falar, cara, o Cuiabá foi prejudicado. Realmente, em muitos jogos já foi. Mas esse jogo aí, e o Ceará é um concorrente diretíssimo pelo acesso. Então, se o Cuiabá realmente sonha com acesso esse ano, que eu acho Tá em 16º lugar, lembrando já. Muito difícil. Tá cedo ainda, mas tá. É mais fácil o Cuiabá hoje, pelo que a gente está vendo hoje, brigar Pra não cair. pela permanência, para fugir do Z4, do que realmente tentar alguma coisa melhor que isso e subir para a Série A. Eu assim, desanimador. Eu estou muito desanimado em relação ao Cuiabá. Eu vejo, assim, a solução... O Cristiano falou a questão entrega para o Peva e tal, né, a gente não vai voltar nesse assunto. Mas hoje a única solução para o Cuiabá, infelizmente, é trocar a comissão técnica. Porque é o mais fácil. Vai fazer o quê? Contratar 5, 6 jogadores? Não vai. E outra, voltar aos modelos de do Oliveira, do Antônio Oliveira, fechar a casinha, né? Se jogar por uma bola, porque é isso. E a gente tá falando da competição, que a briga é muito grande, é muito físico, então vamos brigar do jeito que der, porque se na técnica tá difícil, vamos na porrada. Porrada que eu digo, competir mesmo. Fechar a casinha, brigar, pra tentar não escapar da jogada aérea, porque realmente o jogo não conecta, o jogo não flui, e quando tem a chance, pelo amor de Deus... Chance é jogar em casa, né, gente? Eu não consigo me lembrar de outras circunstâncias que o jogador perdeu 2 pênaltis no mesmo jogo. Isso aí é terrível. E o segundo então, é uma displicência absurda. Foi cobrado com tanto na batida quanto no rebote. Eu achei uma displicência assim muito grande. Será que os jogadores do Cuiabá estão jogando assim, querendo talvez derrubar o técnico? Porque isso aí a gente tem que falar. Isso é no futebol. A gente vê no futebol Série A, a gente tem que falar da Série B. Pensando, né? Tem a questão assim, Cuiabá não tem pressão, né, cara? O jogador não tem pressão, o técnico não tem pressão. Sim. O cara joga tranquilo. O problema pode ser interno ali. O cara perde. Salário atrasado não é. Não tem. Problema de estrutura não é. Cara. É um dos principais do país, lembrando, viu? E assim, o Eduardo Barros é um cara super educado, um cara bacana, pode ser promissor, igual o Jorge falou, mas ele é um cara promissor. Falei, cara, só que o Cuiabá, na minha opinião, tá no limite. Passou do limite. Passou do limite, né? Sabe, assim, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? O Cristiano não vai contratar mais gente. É bom, só não é pro momento, né?
pro momento, tá se mostrando que... Ou mantém o cara lá na comissão, né? Comissão permanente. Sim. Mas eu acho que a solução do Cuiabá hoje é uma mudança radical e tem que ser feita pela comissão técnica. Pra já, né? O que você acha, Ludi? Fala pra mim, abre o coração. Você perguntou, vai falar do Cuiabá? Eu falei, vamos. Não, mas eu acho que o técnico do Cuiabá já está lá, já tem um bom tempo. Ele já teve tempo suficiente, né, para montar esse time, para conhecer o time. Vieram jogadores novos, ele estava como técnico, ele treinou, ele montou o time, mas não tá fluindo, não está acontecendo. Precisa de mais jogador. Não, já contratou. Eu acho que chegou no limite. Infelizmente, eu não tenho nada contra ele, mas nós precisamos de resultado. Nós já tem algo contra ele. Cara, olha só, ele passou vergonha no Mato Grossense. Vergonha. Copa do Brasil. Na Copa do Tá Brasil. passando Copa Verde, que é agora a Copa Verde. Centro-Oeste. Então, infelizmente não dá, tem que ir atrás de um novo técnico. Eu acho que a gente precisa. É uma tentativa, porque o que você vai fazer? Até porque o risco de rebaixamento é rebaixando muito grande. está começando a ficar grande. E assim, né? A partir do momento, a gente tá falando, são 4 rodadas, né? Terceira rodada foi a última agora. Foi a terceira. Ia falar que a partir do momento que... Quando você pisca o olho, já foi um terço do campeonato. Você piscou o olho, já foi um terço. E a Série B não para, hein? E aí, exato. E aí, se o time entra no maré, um abraço. A gente viu isso na Série A. A gente não conseguiu sair. Depois que a gente entrou na zona, a gente não conseguiu mais sair. E a Série B... Porque entrou onde? Na zona de rebaixamento, Anselmo. Por favor, só pra Camila não entender errado. Camila, um abraço pra você. Quando entra na zona, não consegue mais sair, né? A gente quer deixar tudo claro aqui, não deixar. Pois é. Tá certo. É difícil. E a Série B, a briga é grande. Porque é tudo muito nivelado. É tudo muito nivelado. Então, a gente já tem uma questão que é o ambiente. O nosso ambiente aqui não propicia aquele caldeirão, aquela pressão no adversário como tantos outros, como é o Ceará no Castelão, o próprio Fortaleza no Castelão, como é os times no Nordeste como um todo, que leva grandes públicos, a torcida apaixonada, com grandes pressões. Então já tem esse fator. Se não conseguir somar pontos para sair dessa situação já de início, ou nem se colocar nela, vai ficar difícil. Não, e a torcida cada vez mais longe. Sim. Porque a torcida também cada vez movida ao resultado. Exatamente. Aqui, né? Exatamente. Aqui sim, aqui principalmente é movida a resultado. E qual clássico que a gente pode contar aí que possa ter em Cuiabá que vai dar uma torcida grande? Porque... Não, de Cuiabá, você fala de time de fora? Eu acho que todos. Clássicos, não? Nacionais? É. Os grandes? Cara, você pode pegar os 4 grandes do Você tem a Fortaleza, tem o Novo Horizontino. Ele tá falando na realidade da Série B. Série B. Na Série B nenhum. Nenhum, é. Nenhum, Só então, que assim, não, se fala você que joga incentivaria. Só que você joga lá Santa Catarina, Nordeste. Vai lotar sempre. Lota primeiro que os estádios são menores. geralmente são menores, né? No Nordeste nem tanto, são grandes, mas mesmo assim eles vão. Exato. Agora não, aqui não tem comparação. O que deu de público? Eu não vi aí. 3 mil. 2 mil e pouco, não 2 mil, sabe? acho que deu 3 mil. 3 a mil gente não pessoas. consegue chegar em 5 mil. É. 5 mil pessoas no estádio, que é para 40 mil pessoas. Sim, não, Aí pro adversário é treino. Fica à vontade. Né? Pro adversário é jogo treino. Sabe? Não tem pressão alguma. Nem do time, né? Então assim, a gente tá sempre em desvantagem relacionada a isso. Sempre. Porque a torcida do Cuiabá nunca foi uma torcida que ganhou o jogo. Nunca. Nem na Série A, nunca foi uma torcida que ganhou o jogo. Aquela torcida que pressiona, aquele caldeirão, aquela loucura. Não. Essa é a realidade. É a realidade de um time novo. A realidade de um time que não tem a tradição construída, não tem história, não tem paixão fomentada. Essa Como é a é o realidade. misto. Exato. Está criando isso, Exato. mas se tiver... Mas você precisa de dessa forma. precisa de resultado, precisa de conquistas, né? Precisa de envolvimento. Exatamente. E isso passa por permanecer em um nível de competitividade aceitável. Então, o Cuiabá precisa de muitas coisas, mas principalmente o campo tem que funcionar para que tudo isso ocorra, tudo isso aconteça. O Cuiabá não pode deixar chegar, ele está ali em 16º lugar, vem Ponte Preta, América, Juventude e Atlético de Goiás. O Cuiabá não pode entrar na zona de rebaixamento, porque às vezes aí os outros times vão se animar, vão pra cima, que tem Fortaleza, Novo Horizontino, Goiás, Juventude, Ceará, Sport, Vila Tem Nova. times São expressivos. grandes times, times expressivos. O Cuiabá já teve uma experiência com o esporte aqui, dentro de casa, aqui na Arena Pantanal. Mas nós vamos aproveitar agora, falar que o Cuiabá tá na terceira rodada, tá cedo, mas é hora já de fazer alguma coisa, de bagunçar ali, por favor, colocar pra frente. Para mim não está cedo. Relembrando que o Não, falta cedo pra animar, galera. tudo bem que estava na Série A, mas teve o ano que na primeira rodada demitiu o Alberto Valentim. Sim, Na primeira rodada. sim.
E assim, nós já estamos na terceira. Já teve o Mato Grossense, né? Já vem do ano passado, já. Já Não, vem. realmente não funcionou. Tá claro que não funcionou. É o que já falaram, pode ser promissor, pode ser tudo, mas não funcionou. Eu quero agradecer a vocês, já chegamos ao final. Já? Boa. O tempo passa e o Deixa eu tempo só voa. falar aqui no rapidinho aqui, ó. Ah. Dar os parabéns pro Ação, que no feminino venceu o Vila Nova fora de casa, 2-0. Não, dentro de casa, desculpa. E assim, o misto teve um bom resultado, né, na Série D. Na Série D. Apesar da torcida reclamar que não jogou bem, mas o empate fora de casa contra o Ceilândia eu achei de forma positiva. Né? Então, parabenizarei o misto por um pontinho fora e o Ação no feminino, 3 pontos. É isso aí, hoje ficamos em alguns jogos, falamos mais, mas aproveitar e agradecer ao time, que eu vou dar um abraço coletivo aos três. Obrigado pela presença hoje aqui na Record News, no The Chapa. Quarta-feira eu convido a vocês para estar com a gente na hora do almoço, curtindo o The Chapa e ouvindo essa resenha gostosa aqui do Mato Grosso. Deus abençoe cada um, tamo junto e até quarta-feira. E pessoal, se tiver um tempinho, assistam The Chosen, faz hora que eu não falo, né? Deus abençoe. Um abraço, até Tchau. quarta! Abraço, valeu.